Meu nome é Edilene Veneruto de Campos e o meu trabalho na disciplina de IA é detecção de imagens utilizando o Faster RCNN. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Esse é o meu artigo. A proposta foi apresentada pelo meu professor orientador, o professor Takashi, e que desenvolve vários trabalhos, né, nessa área de utilizando imagens, tratando imagens. Então, para conseguir fazer essa detecção de imagens, eu precisei ter uma fundamentação teórica bastante melhorada sobre o assunto. Eu precisei pesquisar vários itens. Então, eu fiz uma breve fundamentação teórica sobre os temas mais importantes. Passei por redes neurais profundas, né? Não tem como falar hoje em tratamento de imagem, detecção de objetos sem falar nelas. Depois entrei em redes neurais convolucionais. Também fiz questão de citar muito rapidamente aqui essas duas técnicas, transferência de aprendizagem e aumento de dados, porque são duas técnicas que foram empregadas nos modelos que eu treinei e que agilizam e facilitam um pouco o trabalho, né? O aumento de dados é porque meu dataset ele era muito pequeno, então eu usei algumas estratégias de aumento de dados para aumentar um pouquinho mais, dar mais robustez ao meu dataset, e transferência de dados aproveitando um modelo já pré-treinado com outros datasets públicos. Também fizemos estudos sobre detecção de imagens e foi aqui que apareceram as redes que hoje em dia estão sendo muito utilizadas para trabalhar com imagens. E aí eu cheguei nessa rede, Faster RCNN, ela é uma evolução da Faster RCNN, então eu optei por utilizá-la. Eu separei aqui uma imagem que mostra um pouco da arquitetura da Faster RCNN. Isso aqui é uma imagem adaptada do artigo original dessa rede, mas ele mostra muito claramente que existe uma rede neural convolucional que convoluciona por cima de toda a imagem, gerando um mapa de características. Esse mapa de características é passado para dois níveis da arquitetura, para o RPN, que faz uma verificação novamente da rede, da imagem, tentando identificar se existe ou não objetos em algumas regiões. Então, ele faz a classificação do tipo verdadeiro ou falso, existe ou não objeto, independentemente da classe desse objeto, e tenta, através de um algoritmo de regressão, né, verificar a região onde esse objeto se localiza. Posteriormente, na camada raw pooling, é feita novamente uma classificação, só que agora no sentido de categorizar mesmo o objeto, dizer em qual classe ele pertence, a qual classe ele pertence dentro daquelas para a qual o meu modelo foi treinado. E também faz novamente um algoritmo de regressão para delinear uma caixa em torno desse objeto. Então, essa é a arquitetura da Faster RCNN. E foi ela que foi utilizada. Então, aqui em materiais e métodos, a princípio, o professor tinha me solicitado a utilização de um dataset de imagens da Embrapa, com as quais eu já trabalho em alguns outros projetos. Contudo, eu quis fazer o processo inteiro e eu criei um dataset porque eu queria passar por essa fase, essa etapa da rotulação da imagem, onde a gente marca, né, cada região, colocando uma tag em cima dessa região, para montar o dataset de treinamento. Nesse meu caso, eu criei um dataset cujas tags são margaridas ou rosas, então as imagens vão ter que conter esses objetos para serem treinados. A configuração do modelo, então, como eu já disse, a gente está usando o modelo Faster RCNN. Eu entrei no GitHub do TensorFlow e baixei um modelo lá já pré-treinado, que foi esse modelo aqui, ó, Faster RCNN Inception V2 Coco. O Inception é a rede convolucional, né, que dá a base para esse modelo, e o Coco é o dataset público com a qual a minha rede veio pré-treinada. Eu fiz dois treinamentos. O primeiro, eu utilizei uma taxa de aprendizagem fixa, ela ficou em 0,0002, e o segundo treinamento eu fiz com taxa de aprendizagem dinâmica. Ela começou com um valor maior, em 25 mil passos eu diminuí, e com 50 mil passos eu diminuí mais um pouco. Todos os testes foram feitos no Google Colab, porque lá eu usei a GPU que tinha à disposição.
Como resultado, o primeiro modelo treinado, ele só conseguiu baixar o loss para menos de 0,05 depois de 81 mil passos. E aqui eu mostrei os loss, tanto da regressão quanto da classificação. E a gente pode observar que ele estava com valores muito altos e só a partir de 80 mil passos é que ele começou a baixar. Em todos os algoritmos, tanto de classificação quanto de regressão. O segundo treinamento, eu já tive uma convergência mais rápida. Aqui a gente pode ver que bem antes dos 50 mil passos, o loss já estava pequeno. E isso se reflete nos testes que foram executados posteriormente, após o treinamento. Aqui são resultados do primeiro modelo treinado. A gente pode observar algumas discrepâncias assim muito claras. Nessa primeira imagem aqui, onde tinha uma margarida parcialmente presente na imagem, ele não reconheceu. Aqui nessa imagem D, onde não existem margaridas e rosas, ele delineou áreas e classificou. Essa imagem E, onde existem claramente uma margarida e uma rosa, ele classificou, mas ele delimitou muito mal. Na imagem I, ele considerou o vaso como sendo um objeto. E se a gente olhar os resultados do segundo modelo treinado, que é aquele com taxa de aprendizagem dinâmica, a gente vê uma melhora. No primeiro caso, ele conseguiu identificar parcialmente uma margarida. Na imagem onde não havia presença de flores, ele realmente não detectou nada. Na imagem onde a gente tem claramente uma rosa, uma margarida, ele conseguiu classificar e conseguiu delimitar muito bem e não marcou um objeto que não fazia parte, né, do interesse dele. Então, a gente viu que ainda que o treinamento tenha sido feito com um dataset muito pequeno, mas a gente já conseguiu observar algumas vantagens com a taxa de aprendizagem dinâmica. Como trabalho futuro, se espera aplicar esses dois modelos com um dataset maior, real, vamos tentar rotular, né, aplicar tags em imagens lá da Embrapa, para submetê-los a esse modelo e ver o resultado, e também depois partir para uma outra arquitetura, uma outra rede, que é o MESC RCNN, que aí a gente vai tentar fazer a instance segmentation, ir um pouco além da detecção de objeto. A gente vai querer detectar uma instância de um objeto dentro da imagem. Isso vai ser bem interessante. De forma que todo o conteúdo da disciplina de IA acabou contribuindo significativamente no meu entendimento de como aplicar essas redes, de como usar esses modelos.